Então vamos agradecer esse Deus muito maravilhoso e Ele põe a mão em cada um que esteja aqui e abençoe todo mundo aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, toca, Senhor, em cada coração que estiver aqui hoje, Pai. Se cada um que veio aqui, Pai, tiver alguma coisa que não esteja bem, que esteja triste, Senhor Jesus, põe a sua mão, tira, Pai, conserta, Pai, porque eles vêm aqui lhe buscar, como eu venho também, Pai. É um lugar maravilhoso, Pai, que nós vamos te buscar, a gente sai daqui sempre perfeito, sempre melhor, Pai. Cada dia melhor, eu sei que a gente sai daqui com a paz, com a alegria, com amor, e sei que o Senhor tem muito a mais para nos dar. Agradeço em nome de Jesus. Glória, glória, glória. Ezequiel 24, 27 é onde nós estávamos semana passada. Estamos no tema Arrebatados, parte 20. Eu quero orar com vocês. Daqui a pouquinho vamos orar uns pelos outros, amém? E ser trasladados para um nível de fé e obras que ainda não tivemos. Porque com Deus é de glória em glória, né, irmãos? 2 Coríntios 3,18 é de glória em glória. Então Deus nos trouxe aqui com propósito. Pode ter certeza, tá bom? Ezequiel 24, 27 diz assim: nesse dia abrir-se-á a tua boca para com aqueles que escaparem, e falarás, e por mais tempo não ficarás mudo. Assim virá a ser para ele um sinal maravilhoso, e saberão que eu sou o Senhor. Então, obrigado, Kátia. Então, quando o Senhor abre a boca dos profetas, o povo fica sabendo que o Senhor é Deus. A liberação do Espírito. A Bíblia diz em Provérbios 18, 20 e 21 que o poder da vida e da morte está na boca, na língua. O poder da vida e da morte. O poder de dar vida. O poder de vivificar. O direito e a condição de colocar vida naquilo que estava morrendo. Este é o poder que Jesus conquistou para a sua igreja. Quando ele diz lá em Mateus 28, 19 e 20: todo o poder me foi entregue, por isto vão. Esse por isso vão, porque todo o poder me foi entregue. E todo esse poder está em Jesus, e Jesus é a palavra. A Bíblia diz em Apocalipse 9,13 que o seu nome é a palavra de Deus. E em João 1,1 diz que é a palavra, o verbo que se fez carne. Então a palavra de Deus, que é Jesus, o último Adão, se tornou Espírito que a tudo vivifica. Em 1 Coríntios 15, 45 diz que Jesus é o Espírito que tudo vivifica. Deus criou tudo perfeito e se tornou mortal, morto, por causa da mentira. Mas agora a nova criação profética, diz Efésios 3,10, através da igreja Deus se comunica a principados e potestades. Se Jesus, ele é o Espírito que tudo vivifica, a palavra é Espírito, João 6,63. Se a palavra é Espírito vivificante, a mesma palavra que disse haja luz, é a mesma palavra que recria, a partir do está consumado. Ele não diz que ele vai te curar, ele diz que pelas suas pisaduras você foi curado. Então o Senhor chama as coisas que não são como se já fossem. É o que diz lá em Romanos 4,17. A Bíblia fala em Isaías 46,10 que Deus anuncia o fim desde o início. Porque o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo significa que primeiro Deus arquitetou, planejou, depois ele começou. Então Deus, ele anuncia o fim. Ele fala, vamos fazer assim, 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 sim. Tá, então agora vamos começar. Aí ele começa, entendeu? Porque Jesus, ele te vê já curado, santificado, próspero. Ele te vê de um lugar
aonde tudo está consumado, e de um lugar aonde você também está. Porque em Efésios 2:6 diz que nós estamos assentados com Cristo nos céus. Portanto, nós oramos a partir do trono, e nós oramos a partir de algo já consumado. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. A fé sem obras é morta, por isso o ato profético. O ato profético significa que aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, nós devemos ligar na terra. Nós devemos ligar na terra, porque o Salmo 115:16, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu para nós governarmos. E este governo chama-se domínio, e esse domínio é a palavra. Se a palavra é o domínio, como é que nós dominamos? Falando. Não há maior ato. Deus disse assim: Moisés, reúne todo o povo, a face de todo o povo estará lá, e você falará à rocha. Esse seria o maior ato. Moisés não entrou porque ele não acreditou que a palavra era o suficiente. O maior ato e a maior obra é crer em Jesus, a palavra. É crer que a palavra governa, que a palavra domina, e que a palavra é o Espírito que tudo vivifica. Portanto, a palavra em nossa boca, ela não é informação religiosa, ela é Espírito que tudo vivifica. O que está cheio o coração, disso fala a boca, Mateus 2:34. Portanto, se a palavra é Espírito que tudo vivifica, como diz 1 Coríntios 15:45, ela libera uma lei. Qualquer lugar do planeta, irmão, que eu soltar isso aqui, ó, ele cai, a lei da gravidade. A lei do Espírito de vida, ela nos colocou numa condição de suplantar, de prevalecer a lei do pecado da morte. Jesus não diz: pelas minhas pisaduras vocês serão curados, possivelmente serão curados, um dia serão curados. Nós mesmos já fomos curados. Agora o nosso corpo que está no Cronos, porque o nosso espírito está no Kairos, lá aonde já fomos curados, prósperos e santificados. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:17 que todas as coisas se fizeram novas, as velhas coisas já passaram. E em 2 Coríntios 5:21 diz que nós somos justiça de Deus, aqueles capazes de produzir as mesmas obras e maiores, João 14:12. A Bíblia diz claramente que Ele colocou tudo isso debaixo dos nossos pés, Efésios 22. E Ele diz em Lucas 10:19 que todo o poder sobre as obras das trevas estão sob o domínio da igreja. No entanto, isso deixará de ser informação para ser revelação, através do arrependimento e da fé, como nós falamos semana passada. Assim como Jesus trasladou o nosso espírito, está sentado no celeste, e já estamos curados, já somos prósperos, e é uma obra finalizada, assim a nossa alma está sendo restaurada para perceber isto. Porque se nós dissermos, diz a Bíblia, em Marcos 11:23-24, e não duvidar no nosso coração, aqui está a alma. Porque desde a queda o homem tem medo e se esconde de Deus. Mas 1 João 4:18 diz que o amor de Deus revelado afasta todo medo. Portanto, à medida que Deus vai sarando a nossa alma, o medo vai dando lugar à fé. E aí a alma concorda com o Espírito. Isso é integridade, aonde o inimigo não tem mais como operar, porque acabou o medo e a incredulidade. E tudo é possível para Deus? Tudo é possível que crer. Quando diz em 2 Coríntios capítulo 3, do 5 ao 6, que Deus nos fez capaz de ser ministros não da letra, mas do Espírito. O ministério do Espírito é um ministério do governo e do domínio. Porque em Gênesis 1:28 Deus criou o homem para que ele tenha domínio. E esse domínio foi entregue a Satanás. Ele diz em Lucas 4, tudo me foi entregue. Mas Jesus vai como homem, retoma o domínio e devolve para o homem. E esse domínio da palavra, a espada é a palavra, a arma de guerra em nossa boca. Portanto, a palavra ela é espírito. Por que que quando os filhos de Seva disseram, em nome de Jesus que Paulo prega, sai, o diabo não respeitou? Porque era a palavra dita na alma. A palavra dita na alma com incredulidade.
ela não é vivificada pelo Espírito, porque a palavra ela é vivificada no Espírito, Por isso precisou Jesus morrer para nos ressuscitar. Quando ele soprou lá em João 20, recebeu o Espírito, porque o homem havia morrido no Éden. Quando Adão e Eva morreram espiritualmente, não foi na alma nem no corpo, foi no Espírito. Portanto, Jesus vem em João 20 e sopra sobre eles, e eles conseguem orar 7 semanas, 50 dias, da Páscoa ao Pentecostes, eles oram para valer. Aqui está os vivos, aqueles que louvam a Deus, que oram, que jejuam, que buscam a Deus de madrugada, que se arrependem e que fazem boas obras. Aqui está os vivos dentre os mortos. Deus é Deus dos vivos, não dos mortos. E Ele confirma a palavra dos vivos. A Bíblia diz em Isaías 46:10, sou eu que anuncio o fim desde o início. Portanto, quando nós falamos a verdade no Espírito, e não temos brecha na alma, mas estamos arrependidos e cobertos com sangue, nós liberamos a lei do Espírito de vida, que é extremamente superior aos efeitos da queda. Por isso que Pedro chega para um aleijado e diz, Enéas, Jesus te dá saúde. E no mesmo momento, aquela palavra que é Espírito vivifica o corpo de Enéas. Por quê? Porque a palavra ela é superior à matéria, e ela governa a matéria, e ela domina a matéria. E em Hebreus 1:3 diz que a matéria ela é mantida pela palavra. Portanto, a palavra falou com a matéria se tornou imperfeita pela palavra da mentira. Agora, pela verdade, ela será liberta do cativeiro para a realidade do Calvário. A palavra governa, a palavra domina, a palavra é Espírito. Portanto, a palavra na vida de alguém que está com o coração limpo, sem brecha, com as vestes limpas e com azeite transbordando, a palavra é o próprio Jesus, porque no nome de Jesus está toda a autoridade, toda a cura, toda a prosperidade, toda a revelação. Diz que nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento. Dentro do nome de Jesus estão todas as riquezas, toda a unção, toda a cura, toda a provisão. Tanto que Abraão no deserto ficou rico como pode. Por quê? Porque a palavra ela não tem empecilho, é onipotente. A palavra não depende de nada, só de si mesmo, ela é onipotente. Por isso, quando Deus diz, Abraão, a partir de agora, você é pai de uma multidão, Ele declara. E quando Ele declara, nem todas as falhas de Abraão podem impedir, porque Abraão era temente. Se Abraão não fosse temente, não se cumpriria. Tanto que Deus diz lá em Lucas 1:45, Maria, bem-aventurada é você que creu, por isso vai acontecer o que foi dito pelo anjo. Portanto, Abraão tinha todos os defeitos, mas ele era temente. Então, o que aconteceu? Quando Deus declarou, os anjos começaram a trabalhar para dar substância. O Espírito Santo foi trabalhando, como em Gênesis 1, o Espírito se moveu. Então ali, quando Deus disse a Abraão, eu declaro. E quando Deus declara, Abraão se torna. Isso é uma condição. Ou seja, porque Deus falou, toda a estrutura de Abraão muda. A palavra de Deus muda a Abraão e ele se torna o que Deus disse. Ele deixa de ser o que ele era e se torna o que Deus disse. Assim como Jacó deixa de ser o que ele era e torna-se o que Deus disse. Então, Deus ele é o Espírito, o qual torna no visível. Essa é a função do corpo, trazer para o visível, dar substância àquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Quando compreendemos isto, que estamos assentados, nós oramos a partir do trono, e a partir da autoridade de Cristo, e a palavra na nossa boca é Espírito, não é informação nem sugestão. Quando Deus diz que nós temos autoridade, significa que aquilo que Ele disse que devia nos obedecer, tem ouvidos. Jesus falava com a febre, então a febre tem ouvidos. Jesus falava com o vento, então o vento tem ouvidos. Deus deu ouvidos, não para escolher, mas para obedecer. Nós temos liberdade de arbítrio, mas as trevas não. Quando Deus diz você tem autoridade, significa que aquilo com quem você falar deve obediência 100%. Quando diz eu te dou autoridade sobre a enfermidade, significa que a enfermidade tem ouvidos e ela deve obediência ao Espírito, desde que a alma esteja limpa para não atrapalhar tudo. Por quê?
Se Deus trabalha no Espírito, Ele é o Espírito de fé, 2 Coríntios 4,13, o diabo suja a alma através de brecha, carnalidade e mundanismo para colocar dúvida. Então aqui nós temos o que é o morno. O morno é aquele que tem a condição no Espírito, mas tem brechas aonde o inimigo coloca dúvida. Ele fala, mas ele duvida. Tiago 1,5 diz que esse homem é como as ondas do mar, tudo que ele pede ele não recebe. Mas à medida que você vai se arrependendo e vai se limpando, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5,8. À medida que você vai se limpando do mundanismo, da carnalidade, do pecado, e vai se entregando a Deus, os olhos do seu coração vão se abrindo, 2 Coríntios 3,18, e você vai vendo quem você é em Cristo, o que você pode, o que você tem em Cristo, Efésios 1, do 16 ao 19. Portanto, a tua nova condição, que é a sua nova natureza, chama a um posicionamento profético. Não basta eu ser autoridade aos olhos de Deus e dos demônios. Isso é uma posição e uma condição. Mas quando eu me posiciono e digo em nome de Jesus, agora estou exercendo autoridade. Porque uma coisa é eu receber autoridade, outra coisa é eu manifestar autoridade. 1 Pedro 2,9 fala que para isso Deus nos chamou. Romanos 8 diz que toda a criação geme, esperando a manifestação da verdade, da glória. O que é a glória? É tornar a palavra de Deus visível. A glória significa a beleza e os efeitos do Calvário. Portanto, dar substância, trazer para o visível, é uma fé que não é morta, não é religiosa. A fé que não tem obras, ela é morta. A fé religiosa, ela é morta. Mas a fé dos filhos de Deus não é uma fé em Deus, porque aí seria o elo fraco. A Bíblia fala em Romanos que a lei estava enferma pela carne. Então agora a graça estaria enferma pela carne. Mas graças a Deus que Deus fez assim. Ele nos dá o dom do arrependimento e Ele nos deu a sua fé, para que nós não venhamos a falhar. Porque se fosse a nossa fé no Senhor, ela poderia falhar. E se fosse o nosso arrependimento, nós falharíamos. Então Deus sabia que tudo procede dele. É dom de Deus, não vem de nós. A fé que nós temos, Romanos 12,3 diz que ela é a fé da medida do tamanho de Deus. Gálatas 2,20 diz que a nossa fé é a fé de Deus, não é a fé em Deus, é a fé de Deus em nós. A Bíblia fala em Judas 20:21 que a nossa fé é santíssima. Santíssima é uma palavra usada apenas para Deus, para a Trindade. O que é a fé? 2 Coríntios 4,3 diz que a fé é o Espírito Santo em nós. Portanto, a nossa fé e o Espírito é a mesma coisa. É a capacidade de crer por causa da presença que nos dá essa condição. Portanto, a fé é um mistério pela presença, não é uma fé falha, é uma fé perfeita. Portanto, quando nós recebemos, a Bíblia diz em Tiago capítulo 1 que todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes. E se a fé é dom, ela é perfeita, porque tudo que Deus fez é muito bom. Portanto, não temos problema com a fé, temos problema com a incredulidade na carne. A nossa fé ela é perfeita, mas ela é muitas vezes misturada com incredulidade. Por isso aquele homem diz: eu creio, ajuda na minha incredulidade. Por isso que Marcos diz: se você disser e não duvidar, porque você pode crer, mas a tua incredulidade pode estar mais forte do que a tua fé. Por quê? Porque a fé vem de ouvir a palavra, Romanos 10:17. Mas a incredulidade vem de olhar o gigante, a luta, problemas, informações. E como muitas vezes a pessoa pensa mais nos problemas do que medita na palavra, a incredulidade ultrapassa a fé. Portanto, se você coloca um cavalo para cá e um cavalo para cá, um anula o outro. Então, o cavalo tem força para ir, mas esse aqui tem força para vir. Então a fé é incredulidade. Se a tua fé ultrapassa a incredulidade, você consegue fazer as mesmas obras e maiores. Mas se você continua mundano, carnal, sensual e misturado com o pecado, o véu continua. E mesmo podendo no espírito, você está agindo segundo a carne, você não tem revelação. Você vai viver como quem não tem. Portanto, o presente que Satanás dá, porque toda isca tem um anzol, né? O presente que Satanás dá para o mundanismo, carnalidade, é: você não verá o amor de Deus. 1 João 2,15, Tiago 4,4. O amor de Deus está lá, Isaías 59,2, mas você não percebe a bondade de Deus. Em Jeremias diz que se eu confiar em mim, na minha carne,
eu não verei quando o bem veio. Aí diz o Salmo, eles estão em medo onde não há motivo de pavor, né? Então as pessoas estão com medo quando elas têm direito de dominar e governar. Elas estão sujeitando algo que elas poderiam sujeitar. Mas o meu povo está sendo destruído por quê? Por falta de conhecimento. O justo é libertado pelo conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Portanto, o maior medo de Satanás é a renovação da mente, porque aí você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Experimentar significa conseguir colocar em prática. Não falar sobre, explicar sobre ou entender sobre, mas dar substância. O Espírito Santo tem alguma liberdade em mim e você, mas à medida em que nós vamos renovando a nossa mente, ele vai encontrando mais liberdade, de forma que a fé se transforma em atos proféticos. O homem na carne, ele vê tudo complicado. O homem no Espírito, ele vê tudo consumado. O homem no Espírito, a ele é revelado que tudo ele pode naquele que fortalece. Nós vemos na igreja primitiva que Pedro, João, Tiago, Paulo não tinham nenhuma dúvida que se eles falassem, o enfermo seria curado instantaneamente. Não havia um pingo de dúvida neles. Isso era um assunto muito claro, nítido e patente. Mas hoje a maioria dos pastores diz: se eu orar, será que Deus vai curar? Isso significa a precariedade da nossa comunhão com o Senhor. A Bíblia diz em Josué capítulo 6, versículo 1: olha aí, tenho te dado Jericó. Mas a Bíblia diz no mesmo versículo: Jericó estava hermeticamente fechada. Quando o Josué olhava para Jericó no visível, ele via uma fortaleza inexpugnável que fazia corrida de biga. Era uma montanha enorme que faziam corridas de bigas e cavalo lá em cima. E Deus diz: eu tenho te dado. Portanto, Deus fala da onde ele está. Mas Josué estava no Cronos. Josué estava no Cronos. E Deus diz da onde ele está: já te dei. Deus diz: Abraão, você é pai de uma multidão. Da onde eu estou no eterno, no Kairos, você já tem bilhões de filhos. Olha, hoje na terra Abraão tem bilhões de filhos, porque todos os judeus, cristãos e árabes são filhos de Abraão. São bilhões. E Deus falou assim: Abraão, você é pai de uma multidão. Ele não disse você será, um dia será, possivelmente será. Você é pai de uma multidão. Então o Deus diz para Josué: Jericó já caiu. É o mesmo Deus que diz: pelas minhas pisaduras você foi curado. É o mesmo Deus que diz: eu suprirei todas as suas necessidades. É o mesmo Deus que tirou a água da rocha. É o Deus onipotente. Portanto, quando nós entendemos que diz Efésios 1:3 que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes, você não foi abençoado no visível ainda, porque o teu corpo não chegou lá nas regiões celestes. Ele está com dor, com infecção, com caroço. O teu corpo não está lá, tua alma, teu espírito já está lá. Agora você tem que ir todo um processo para levar o teu corpo lá no Kairos. Porque a tua conta bancária não está no Kairos, está no Cronos. Mas você está no Kairos, você já é próspero. Então você fala a partir de algo consumado, assentado. Você fala como um próspero que tem o governo da falta. Você fala como alguém que está curado. Olhe para você no trono, não há doença em você. Olhe para você no trono, não há pecado. Não há fraqueza, não há morte, não há doença, não há dívida. As ruas são de ouros. Aonde você está no Kairos, você é próspero, saudável e cheio de missão. Mas a história da sua alma e do seu corpo aqui no Cronos tem que chegar até lá. Você vai precisar levar até lá. E esse é um processo. Por isso que diz Romanos 14:23 que tudo que não é de fé é pecado. Não adianta eu forçar milagres, porque você tem que estar vendo isso. E isso não tem atalho. Para você ver, é preciso ele limpar o seu e o meu coração. A Bíblia diz em Provérbios 4:22 que essa palavra é remédio para o corpo. Significa que essa palavra ela tem o poder de afetar a matéria. Ela fez com que o ventre de Sara, essa palavra fez com que o ventre de Sara, que era estéril, gerasse. Essa palavra, quando comunicou Maria, ela engravidou. Essa palavra afeta o peixe, faz aparecer dinheiro na boca do peixe, ou dinheiro na sua conta bancária, ou o que seja o que for. Essa palavra tem o poder de fazer aparecer o que Deus quer que apareça e fazer desaparecer o que Deus quer que desapareça. Mas isso está nas regiões celestes, que é a dimensão do Espírito.
Você não tem isso primeiro no visível. Lucas 17, 20 e 21 diz que o reino de Deus não vem com aparência visível. Isso você não tem. Não sarou ainda. Peraí. Tá aqui. Não. Isso já existe na fé, nas regiões celestes. E se você tiver comunhão com Deus, você consegue dizer corpo, e Ele vai te obedecer. A prova de que você está tendo uma comunhão com Deus satisfatória é que a queda obedece a tua voz. Nem tudo vai obedecer imediatamente, não é perlim-pim-pim. Tem coisa que acontece em 3 segundos, tem coisa que acontece em 3 meses, tem coisa que acontece em 30 anos. Mas Deus testifica. Como é que Ele testifica? A Bíblia diz em Marcos 11, 24: quando você orar, creia que já recebeu. Você não recebe quando vê, você não é Tomé. Você não recebe quando você sente. O sinal é a fé é a evidência. A Bíblia diz em Marcos 11, 24: quando orardes, não é quando verdes, receber, tocar, cheirar. Ele diz: quando orar, creia que já recebeu. É o que está o verbo no passado. Pega aí a tua Bíblia, Marcos 11, 24. Creia, diga e fale como quem já recebeu, e Deus dará substância ali na frente. É uma coisa estranha esse negócio, porque a Bíblia diz: creia que já recebeu e te será dado. Agora aqui temos o hiato. Creia e confesse que já recebeu e te será dado. Quando? Na exceção própria. Para Abraão demorou 25 anos. Deus chega para José e diz assim: José, teu pai e tua mãe vão se dobrar e você vai governar o mundo inteiro. Deus fala: de onde eu estou? Você já está governando, José. Deus fala de onde ele está e do que ele está vendo. Mas José está ali na casa do pai com a roupa de várias cores e diz assim: Deus, tá bom. Mas os irmãos têm inveja dele, vendem ele, e ele vai como escravo, ele vai para a casa de Potifar, todo um trâmite. Mas lá no fim, Deus já anunciou: você vai governar o mundo inteiro, José. E nem todas as forças do inferno, nem a inveja, nem a cobiça, nem a maldade de ninguém pode impedir. José chegou lá aonde Deus disse que ele chegaria. Paulo chegou lá aonde Deus queria chegaria. O barco afundou, caiu na ilha, a cobra mordeu, mas ele chegou lá. Abraão chegou lá. E João 15,16 é uma profecia sobre a minha cabeça e sobre a sua cabeça. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi para que vocês vão e dão fruto, e fruto que permaneça. Essa é uma profecia. Mesmo Deus que falou com Abraão: eu te designo. Deus diz: eu designo vocês, eu declaro, anuncio, e eu preparo um caminho à tua frente, que abre as portas de bronze e ferro de ferro. E você está nesse trâmite, mas você conhece o final. Jeremias 29:11, você já venceu. No último capítulo, Satanás é derrotado e você está em rujo. Você conhece o final. Portanto, podemos não apenas adorar a Deus, mas podemos ter certeza de que Ele nos conduz em triunfo sempre em Cristo Jesus. Quando a Bíblia diz em 2 Reis 2:21 que disseram: olha, Eliseu, as águas são amargas. Ele falou: traz um pouco de sal. O que é sal? É o símbolo do Espírito Santo. Colocou numa bacia e jogou na água. Ele falou: agora as águas não estão mais. Sabe o que é isso? É um ato profético. Em 1 Timóteo 4,5 diz que tudo é santificado pela palavra e pela oração. Sabe o que é ato profético? Romanos 10:9-10 diz que a salvação não está longe, mas está tão perto da tua boca e do teu coração. Sabe o que é salvação? Não só salvação do inferno. Salvação está no ato profético. Enquanto os homens andam que nem uma galinha sem cabeça, o homem espiritual sabe que ele tem o domínio sempre. O justo nunca será abalado. Tudo que você precisa, busque sabedoria em Deus, porque Ele te guiará em triunfo sempre. Aquelas águas, o povo murmurava que elas eram amargas, mas Eliseu falou: pronto, não estão mais amargas. Isso também aconteceu no capítulo 4, versículo 41 de 2 Reis, quando disseram: profeta, colhemos umas plantas lá que são venenosas.
Ele pegou a farinha, jogou e falou: agora não tem mais morte. Farinha é o pão, é Cristo. Aonde há, em nome de Jesus, não tem mais morte. Portanto, você não tem que ficar desesperado. Ato profético. Pastor, caiu pimenta nos meus olhos. Pega um copo de água e diga: em nome de Jesus, água, vou passar você nos meus olhos, e toda essa pimenta já era. Você não sai desesperado, porque a solução está no ato profético. Pega a tua conta, a fé sem obra é morta. Aqui o boleto. Empresto. Caroço, vou morrer. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa água. Pronto. O caroço já era em nome de Jesus. Governo, domínio. Ato profético. Fé sem obras é morta. Tudo que vier a ti. Chegaram para Jesus e disseram: Jesus, olha aí como a gente faz. O povo está precisando de pão. Quando a gente vai comprar, ele falou: dá eles hoje de comer. Sabe o que está dizendo, Robson? Tudo que vier a você, você pode resolver. Não precisa mandar eles comprar, não. Porque Jesus sabia que o Pai nunca o desampararia, amém, irmãos? Então ele pega 5 pães e 2 peixinhos e fala: Pai, obrigado que o Senhor multiplicou, amém? Querido, tudo que acontecer para você, diga: eu tenho domínio, não foge do meu controle. Se eu orar em nome de Jesus, os anjos trabalharão nisso até acontecer. Porque o domínio não está com as trevas, o domínio está na palavra. Eu tenho o que eu digo. O poder não está nas trevas, nem na doença. O poder está na palavra. A força soberana governante deste mundo é a palavra no Espírito. Quem é que governa e tem todo o poder? A palavra. E aonde está a palavra? No meu coração e nos meus lábios. Portanto, o rio da vida, Ezequiel 47:7, por onde quer que esse rio passar, tudo viverá. Ato profético. 1 Timóteo 4:5, tudo é santificado pela palavra e pela oração. Em Provérbios 12:18 diz que a língua do sábio é remédio, é medicina. Aonde que está o Senhor? Preciso subir ao céu para achá-lo. O que eu faço para chamar a tua atenção, Senhor, aí no céu? Está tão perto de você como a tua respiração. Romanos 10:9-10, Ele está no seu coração e na sua voz. Romanos 10:9-10. Você não tem que achá-lo, Ele já te achou. E Ele está no seu homem interior. Portanto, a resposta flui rios do seu interior. A resposta, você clama ao Deus do céu, mas a resposta vem do Espírito de dentro de você. A resposta já está na própria oração. Ele diz: antes que você clame, eu direi isso aqui. Porque a resposta está no fôlego da oração. Quando Deus me dá força para orar, Ele já está respondendo. Porque o fato de eu ter fé para orar significa que eu estou recebendo, porque a fé é evidência. Porque a oração já é em si um ato de fé. Por isso você tem muito que ganhar se limpar o seu coração e não se misturar com mundanismo, carnalidade, vaidade, pecado, mal. Porque quanto mais você limpar o seu coração, mais você verá. Porque eu te digo, se você for carnal, você ouvirá. Mas se você for espiritual, você verá visões e sonhos. A palavra se transformará em visões e sonhos. Ao carnal é um som. Eu digo aqui, é um som. Ao espiritual é uma realidade.
é espírito. Por isso que Jesus disse: vocês vão pregar, dizendo, eles ouvirão e não entenderão. Jesus falava por parábolas para que eles ouvissem e não entendessem. Eu revelo isso aos meus amigos íntimos. Salmo 25:14. Portanto, o carnal, ele ouve som. Que pregação, lá, blá. Romanos 4, 1 Coríntios 4:20, o reino de Deus não é blá, 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 é poder. Ao espiritual, a palavra é espírito. Quando Jesus disse para Pedro: vem, aquela palavra deu substância e fé para que Pedro conseguisse crer e andar sobre as águas. O homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso aqui é logos, mas aos íntimos é rema. Portanto, quando você lê: pelas suas pisaduras eu fui sarado, se você tiver vida com Deus, você vai se ver sarado. Porque isto é o que Elias disse para Eliseu: se você ver, você tem. Aquilo que os olhos não viram, 1 Coríntios 2:9 até o 12. Aquilo que os olhos humanos não viram, os ouvidos não ouviram, não subiu ao coração, Deus revela aos que o amam. Revela quando? Lá no céu, aqui e agora. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, fala da revelação a nós aqui. Leia lá 1 Coríntios capítulo 2, do 9 em diante. Fala da revelação que o Espírito dá, que vai, ultrapassa todo o entendimento, os olhos, ouvidos e coração. A Bíblia diz que a função do Espírito Santo é, como intérprete, revelar o que temos recebido. Portanto, depois de ter recebido, a coisa mais maravilhosa é perceber e manifestar o que tem recebido. Olha só, de 500, só 120 ficaram para receber o Pentecostes. Mas Pedro disse: o que eu recebi, o que eu tenho, eu posso manifestar. Aqui está um mistério. Depois de receber, a coisa mais maravilhosa é perceber e liberar. Durante 30 anos, Kenneth Hagin dobrava o seu joelho 3 vezes ao dia e orava, Efésios 1, 16 ao 19. E ele se tornou um dos maiores profetas do século passado. Ele orava por 30 anos, 3 vezes de joelho, Efésios 1, 16 ao 19. Pai, eu peço que o Senhor abra os olhos do entendimento, para que eles saibam que eles são em Cristo, que eles têm em Cristo, que eles podem em Cristo. Porque o que a igreja precisava não era de poder, era de revelação. Porque poder já está em nós. Deus não pode te dar mais poder. Todo o poder está dentro de você. Se Deus tiver que colocar mais poder em você, esvazia o céu, porque todo o poder está em você. Não é uma questão de poder, é uma questão de percepção de poder. O povo é destruído por falta de poder, por falta de dinheiro, por falta de saúde. Não, o meu povo é destruído por falta de entendimento, de revelação. Vamos se colocar em pé. Quero orar por você que está aqui na internet, aqui na igreja, você que vai ouvir no gravado. Assim como recebeste a Cristo, andai nele. Você recebeu pela fé, agora você o manifesta. Sabe, amados, atos proféticos são coisas maravilhosas. No Kairós de Deus você já está curado. Leve o teu corpo lá para onde você está, e ele vai ter que sarar. Leve a tua conta bancária para onde você está. Leve a tua família, o teu ministério para onde você está. Porque agora mesmo, diz Efésios 2,6, você está sentado no céu em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor. E Deus colocou tudo debaixo dos seus pés e deu domínio sobre tudo. Aquilo que Deus disse para Adão é realidade para nós. Eis aí que vos dei domínio. Vamos manifestar o domínio, irmãos, neste momento agora. Pai, nós entregamos o nosso coração a Ti, para que ele seja limpo de toda idolatria, vaidade, medo, preocupação, todos os ídolos, todo engano, toda preguiça, toda soberba, toda mágoa, toda impureza, toda carnalidade. Entregamos a Ti o nosso coração
E declaramos sobre ele a luz do Senhor. Inclina o nosso coração para ti, para que ele te ame e te adore em espírito e em verdade. Profetizamos que iremos te adorar em espírito e em verdade, de todo o coração. Profetizamos sobre o nosso corpo e ordenamos a ele, moléculas, átomos e quarks, rejuvenesça e sara em obediência à palavra de Deus. Tudo deve estar sujeito ao domínio de Cristo. Eu coloco o meu corpo sujeito à cura divina. Coloco minha vida financeira sujeita à prosperidade de Jeová Jireh. Coloco o meu ministério sujeito à unção de Deus. Coloco a minha alma sujeita à santificação no Espírito. Coloco a minha família sujeita à salvação em Cristo. Eu coloco cada um de nós, meu Pai, debaixo dos dons, unção, revelação, crescimento. Eu declaro sobre a nossa alma agora o amor pelo Senhor. O Senhor diz: amarás o Senhor teu Deus com todo entendimento, com todas as tuas forças, de toda a sua alma. E é isso que nós estamos sendo fortalecidos para o bem. Tua palavra diz em Jeremias 15:11: certamente eu te fortalecerei para o bem. Neste momento eu declaro fortalecimento espiritual para a obediência, fortalecimento espiritual para sinais, prodígios e maravilhas, fortalecimento espiritual para prosperar, fortalecimento espiritual para vencer a tentação, a carne, o mundo, o diabo, fortalecimento espiritual para evangelizar, para meditar na palavra, para buscá-lo de madrugada, fortalecimento espiritual para perdoar, fortalecimento espiritual para renunciar ao pecado. Em nome do Senhor Jesus, neste momento, Pai, algo que está acontecendo no reino espiritual. Teu Espírito se move, diz em Isaías 19:22, a nossa oração.